Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Connect Executive Cast. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect, e vamos estar aqui com o Guilherme, contando um pouquinho da sua trajetória, e com a Érica da SPM. Antes de passar a palavra e conhecer um pouco mais, a nossa temática será carreiras, e com foco em carreiras internacionais. Um pouquinho deste overview, né? Do que a gente conta de mitos, verdade, do que a gente imagina que é o glamour, das jornadas de aprendizagem. Então vai ser um pouco nessa linha que vai ser o nosso bate-papo com o Guilherme, que teve essa trajetória internacional. Então, Érica, queria que você se apresentasse, conte um pouquinho, né, que você vai estar compartilhando comigo, e na sequência a gente começa o nosso bate-papo aqui com o Guilherme. Obrigada, Silvana. Guilherme, um prazer te receber na nossa casa. Eu sou a Érica, coordenadora do curso de administração da SPM São Paulo. E para nós é maravilhoso receber tanto Silvana, com o Connect, quanto Guilherme para trazer toda essa bagagem, inclusive não só para o público que está nos assistindo aqui, mas para os nossos estudantes, para eles entenderem, como você disse, o que é isso, qual é esse mito, essa verdade, se de fato é glamuroso, se é melhor ficar para cá. Enfim, é um prazer realmente, seja bem-vindo à nossa casa. E, Silvana, acho que você já tem uma perguntinha para ele. Já tenho, sim. Então, Vamos Guilherme, lá. queria um overview, um pouquinho de quem é o Guilherme, um pouquinho da tua trajetória de carreira e tudo mais. E acho que a primeira pergunta é o teu ponto de partida, né? Por que você buscou uma carreira internacional e como que surgiu a sua oportunidade? Tá certo. Bem, Silvana, Érica, obrigado pelo convite. Para mim, um prazer estar com vocês falando de um tema que é tão próximo e é tão importante na minha vida, né? Que foi o desenvolvimento da minha carreira no exterior. E poder dividir essa experiência, os do's and don'ts, com um grupo de estudantes da SPM e com quem estiver assistindo, eu acho que é um privilégio, né? Eu sou natural de Curitiba. Eu fiz os meus estudos lá, comecei a minha carreira na PwC, uma empresa de auditoria e consultoria tributária. Eu fiz administração, foi um dos cursos de graduação que eu fiz. Eu fiquei 8 anos com a PwC em Curitiba, e aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma expatriação, mas não foi uma linha reta, assim, foi um processo um pouco com idas e vindas, né? Um pouquinho de contexto da minha vida pessoal: eu tenho um irmão gêmeo e a gente entrou na PwC juntos. Ele entrou um pouquinho antes do que eu e ele foi o primeiro que fez esse movimento. Ele foi morar na França, isso em 2008, 2009. E eu tinha uma vontade muito grande de estar perto dele. A gente é muito próximo, era naquela época e continua sendo muito próximo. Então ele foi quem instigou esse movimento, né? Eu fiz alguns processos seletivos fora da PwC, fui aprovado em um deles, e a hora que eu cheguei com o meu pedido de demissão, o meu chefe na época, que era sócio da PwC em Curitiba, ele falou: puxa, vamos, se acalma, fica aqui um pouco mais, e a gente organiza a tua expatriação pela PwC. E aquele movimento me pareceu bem certo naquele momento. Levou alguns meses até a gente conseguir fazer o movimento pela PwC, e em 2013 eu aterrisei na Holanda, que foi o primeiro lugar onde eu tive a minha expatriação. O teu irmão estava onde? Naquela época, a hora que eu cheguei lá, ele já tinha voltado. Então a gente se cruzou no caminho. Vai fazer quase 20 anos que a gente está tentando morar no mesmo lugar e a gente ainda não conseguiu. Hoje ele tá em Chicago. Enfim, fiquei 2 anos com a PwC na Holanda, e naquele momento de volta, não volta, eu e a minha esposa, a gente acabou optando por ficar por lá. Um dos meus clientes me convidou para entrar na empresa. A empresa é a Prosus, que é um dos maiores investidores de internet do mundo. Enfim,
A minha carreira seguiu na Holanda, né? Eu fui para ficar um ano virou 2, 2 virou 3 e 3 viraram 10, né? Dentro da Prozis eu tive mais 2 momentos em que eu fiz uma carreira internacional saindo da Holanda. Eu tive alguns meses nas Filipinas, que eu procurei outros brasileiros nas Filipinas e não encontrei. Imagino que existam, mas naquela Quem são, época... onde estão, como vivem. Exato. Em 2017 eu não encontrei mais nenhum. Uau. E eu passei quase um ano em Berlim, num segundo momento. Sempre em carreiras financeiras, né? E em 2023 eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil depois de 10 anos. Não era o planejamento meu, da minha esposa, voltar para o Brasil. Aconteceu que uma oportunidade surgiu de assumir a cadeira de CFO da OLX Brasil e a gente optou por voltar. Então, eu sinto que essa volta para o Brasil é mais um processo de mudança significativa de vida, de empresa, de emprego, de função e tudo mais. Eu até brinquei com ele no bastidor, porque ele morava em Curitiba, teve essa experiência internacional e volta mais morando em São Paulo. Exato. Porque eu brinco que mesmo para quem está no Brasil, sair de Curitiba para São Paulo, ou mudança que a gente, né, tem falado, seja do Rio para São Paulo, qualquer outro estado, já é o impacto. A gente já está falando de uma mudança Exatamente. relevante. Uhum. Exatamente. Eu costumo dizer, a gente tem muitos estudantes de fora do estado. Aham. E tem uma turma, por exemplo, de Manaus aqui. E o impacto é gigante, porque com 17, 18 anos eles vêm para morar sozinhos em São Paulo. Sim. E aí não é tão fácil. Não é mesmo? Mas dentro, inclusive, desse movimento, quando você foi, vamos considerar a primeira vez, eu acho que todas elas têm um grande impacto. Sem dúvida. Mas quais foram os principais desafios dessa mudança para morar fora do Brasil? Olha, eu acho que eu colocaria dois aspectos, né? E o primeiro é muito mais importante que o segundo. E é a adaptação cultural, né? Tá. Eu estava em Amsterdã na semana passada, fazendo algumas reuniões por lá, e eu tive a oportunidade, um privilégio enorme de assistir uma palestra da Erin Meyer. Erin Meyer é uma autora que escreveu um livro... puxa, eu vou tentar me lembrar do nome. O nome do livro é O Mapa Cultural. E basicamente ela endereça as relações profissionais num mundo cada vez mais globalizado em que existem choques de cultura, né? E o choque cultural, a adaptação cultural, ela tem alguns elementos, né? A forma como as pessoas se comunicam, a forma como as pessoas dão feedback, lideram, decidem, a relação das pessoas com o tempo. Então, cada um desses elementos, eles são muito significativos na nossa vida, né? E de um país para o outro existem diferenças monumentais, né? Então, no Brasil, a nossa relação com o tempo, regra geral, ela é fluida, né? O tempo não é alguma coisa firme. Na Holanda, o tempo é firme. Sim. 5 horas são 5 horas, não é 5 e 2, entendeu? Então, esse é um exemplo caricato, mas ele é representativo porque cada um desses elementos de diferença cultural, eles impactam a forma como você funciona, a forma como você opera no dia a dia, a forma como você se comunica, se relaciona com seus colegas de trabalho, com o ambiente novo que você está. E foi difícil para você? Foi desafiador essa mudança, por exemplo, nessa primeira ida? Eu acho que foi desafiador em alguns elementos. A forma como as pessoas se comunicam na Holanda, e eu falo Holanda porque eu morei na Holanda, eu não morei na Europa, e dentro da Europa tem diferenças culturais super significativas, né? Na Holanda as pessoas se comunicam de uma forma muito direta, então elas falam exatamente o que elas estão pensando, a emoção do outro não é algo que eu me preocupo. Então eu falo aquilo que eu penso, e se o outro tem uma emoção positiva ou negativa, não é minha responsabilidade gerenciar aquilo. Que coisa entendeu? incrível. E as pessoas dão feedback de maneira super direta, né? E eu sabia que era assim. Agora, a hora que você chega lá e vê na prática, a forma como você se relaciona com aquelas situações é um pouco diferente, né? Então, eu não diria que foi difícil, mas exige um nível de adaptação muito, muito grande. E o idioma?
O idioma é outro ponto bem significativo, né? Ah, ah, na Holanda fala-se holandês. Todo mundo fala inglês, todo mundo fala inglês. Mas a língua oficial é holandês. E no começo, Você não falava? não falava, enfim, no começo você se sente um analfabeto funcional, né? Você lê as coisas, você entende as letras, mas você não sabe o que isso significa. Se é de comeu de passar o cabelo, sabe? Então, É verdade. o começo da adaptação, ele é complexo. Na Holanda, eu tive a vantagem de ter uma experiência em que muitas pessoas ao meu redor, quase todo mundo ao meu redor, falava inglês, né? Quando eu fui para as Filipinas, completamente diferente. Daí o percentual de pessoas que falavam inglês era bem reduzido. E daí aquele sentimento de que você é um analfabeto De funcional novo. é muito constante, né? E isso impacta a tua vida de alguma maneira, né? Então, quanto mais próxima a língua, quanto mais familiaridade você tem, mais fácil é o processo. Vamos E fazer acho que tem parênteses. uma sutileza, né, quando você falando do idioma, porque aquela pegadinha, você até pode estar com inglês e tudo mais, mas querendo ou não, como a vida, o bastidor vai ser no holandês, se o tema fica um pouco mais acalorado, alguma coisa, você já vai ver as pessoas falando na língua mãe, enfim, então acho que tem um pouco disso. Exatamente. Vou fazer só um parênteses, que eu não vou me aguentar. Você torceu pro Ajax enquanto você estava lá? Não? Eu torci. Eu fui em alguns jogos e torci pelo Ajax. Não que eu seja uma exímia conhecedora. Tem o filho de uma amiga que é curadora aqui da parte do esporte. Nossa, que acabou de ser contratado por lá. Tava na Valladolid, foi pra lá. Agora eu conheço que existe esse time. Legal. Então, Muito fecha legal. o parênteses. Não, Questão mas do glamour, Silvana, que você queria perguntar. super. Eu acho que tem quando todo mundo fala, vai ter uma carreira internacional. Tem uma parte do romantismo de carreiras internacionais, um pouco desse mito ou verdade do glamour. Então, assim, a gente sabe que no caso de expatriação é um pouco diferenciado, porque você vai com uma condição diferenciada, casa, Sim. colégio internacional, uma série de outras coisas. Mas também tem um bastidor de quando é um contrato local, de se adaptar, de fazer rede. O que você passou e que você, né, contaria? Um pouco do que é o real e um pouco do que é o Sim, mito dessa história. sim. É muito mito, tá? A parte do glamour é bastante mito. No fim das contas, você vai estar lá e você vai estar trabalhando num emprego em que tem cobrança e que tem expectativas, você está vivendo a tua vida familiar, então tem alguns elementos muito positivos, você conhece o mundo, você vê outros lugares, você experimenta outras culturas, comidas e tudo mais, isso é muito bacana, né? Mas tem um lado de um mito bastante grande, né? Acho que eu listaria alguns pontos aqui respondendo de maneira bem específica, né? Primeiro, você vai passar muito perrengue, né? É inevitável, você vai passar muito perrengue. Isso é em relação à adaptação à comida, ao clima, número de horas de exposição solar, que isso é um negócio que no Brasil não se fala sobre isso, porque a gente é muito privilegiado, mas quanto mais ao norte você vai, isso é um fator muito significativo na vida das pessoas. Como você se locomove, como você aluga ou compra uma residência, como você faz um imposto de renda. Então, você vai passar algumas situações inusitadas e que você não esperava, você não sabe lidar com aquilo, né? Então, tem o glamour, talvez, mas tem a parte do dia a dia ali que tem um elemento de complexidade significativo, né? Você falou do sol, você teve que suplementar vitamina D? Sem dúvida, importante, importantíssimo. Até para felicidade, né? Exato. Não tinha jeito. Exatamente. Isso é estatístico, né? A hora que chega fevereiro, começo de março, é o período em que as pessoas têm mais depressão, né? Sim. Porque estão sem exposição solar por todo outono e todo o inverno, né? Então, isso é uma realidade que, obviamente, eu não conhecia. Ninguém né? conta. No primeiro ano, naquela empolgação e tal, a gente estava num ambiente novo, a gente não percebeu isso. Lógico. No segundo ano, eu e minha esposa, a gente sofreu um impacto, entendeu? E até você se dar conta, óbvio, eu não sou médico, não tenho nenhuma pretensão de fazer o diagnóstico, assim, sabe? Mas a sensação que a gente teve é a falta de exposição solar é um negócio que impacta a vida de maneira bem Sem dúvida, mas significativa. é real. É. Você tem filhos? Eu tive um filho na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. Entendi. E a esposa não
lá não trabalhava. Trabalhava, Ah, então ela Trabalhava. também trabalhou. sem dúvida. Sem Porque tem dúvida. essa relação também familiar, para quando Muito. você é expatriado e tudo mais. Como fica a família, o impacto que gera na família e o comportamento da família no executivo. Exatamente, exatamente. Para quem já constituiu família, que era o meu caso, o processo de trabalhar fora do Brasil é um processo familiar, não Sem é dúvida. do indivíduo, né? E se não estão todos dentro do núcleo familiar bem com aquela situação, todo mundo acaba sofrendo um pouquinho, Sem dúvida. entendeu? Então, eu e minha esposa, a gente cuidou muito do ponto de, ok, eu vou dentro do meu processo pela PwC e ela não, né? Como é que ela vai resolver a vida profissional dela, que naquela época não podia parar, Sim. entendeu? Então, realmente é um ponto de atenção bem significativo, né? Mas voltando na questão das dificuldades e dos desafios, aqui no Brasil nós somos, regra geral, seres bem sociáveis, Sim. né? E a falta fora do Brasil, isso é uma realidade, tá? Foi a minha realidade, eu imagino que seja a realidade de muitas pessoas que fizeram movimentos parecidos com o meu. Fora do Brasil, o teu círculo social ele vai se reduzir, entendeu? É naturalmente, é natural. Você aqui no Brasil tem os seus amigos de infância, tem família, tem amigos da família e tudo mais. Você chega lá e você, no começo, pelo menos, você está meio sozinho, entendeu? Tem muita gente que não se adapta ao fato de que não tem um círculo social mais ativo. Os extrovertidos geralmente sofrem mais. Os introvertidos agradecem, né? Você está em qual deles? Eu tô mais no introvertido. No introvertido. No introvertido, mas a falta de eventos sociais, de círculos sociais, de bate-papo fora do ambiente de trabalho é algo que para algumas pessoas é muito significativo, né? Então, esse é um ponto que pouca gente fala sobre isso, mas ele é bem sensível, né? E um terceiro ponto em relação aos mitos é uma expectativa que eu vi em algumas pessoas de, beleza, eu vou chegar lá e eu vou me enturmar naquela sociedade, né? Eu vou participar daquela sociedade. Regra geral, não são todos os casos, mas regra geral isso não acontece. E aí eu vou até emendar numa outra pergunta para você. Isso tem relação com a forma como os brasileiros são vistos ou não? Você acha que são bem vistos, mal vistos? Não tem nada a ver. É quando vem uma pessoa de fora que se vai entrar naquela comunidade, existem barreiras? Como que é a tua visão? Olha, eu já escutei isso algumas vezes, isso é meio que ponto comum aqui no Brasil, que a gente fala que o profissional brasileiro é super bem visto no exterior, né? Eu não tenho essa impressão, entendeu? Eu não tenho uma impressão muito positiva e nem muito negativa. Eu tenho uma impressão neutra. Eu trabalhei em ambientes com um fluxo internacional muito, muito grande. Quando eu tive, enfim, todos os anos em Amsterdã e o ano que eu passei em Berlim, vi gente de toda parte. Eu não vejo que o brasileiro tem algo especial, entendeu? Eu acho que é uma... Não sei se é uma retórica que se criou e as pessoas vão alimentando... Uma crença que a gente quer acreditar. Exato, entendeu? A cultura brasileira ela tem alguns aspectos positivos, como adaptabilidade, né? Eu creio que nós somos seres adaptáveis, né? Nós somos mais flexíveis, menos rígidos na forma como a gente age, na forma como a gente se comunica, né? Mas eu não vejo essa questão o brasileiro é especial fora do Brasil. Eu não acho que... Isso não tem. Não. E o que você recomenda? Uma pessoa que quer, como você queria lá no passado. Aliás, a PwC é nossa parceira aqui de curso de administração. É bem bacana, ela sempre abre com cenários para nós, alguns fóruns, é bem interessante. E naquela ocasião, você, de alguma forma, se preparou. Quando a PwC te disse, não, fica aqui, a gente vai fazer esse movimento, você disse que foram alguns meses. Provavelmente você se preparou. O que você poderia dar de dica para quem vai se preparar, como, se realmente tiver esse tempo, o que você disse? Eu acho que, primeiro de tudo, tem um alinhamento de expectativa, né? Uma expatriação, assim como uma promoção ou você ser contratado por uma empresa, depende das tuas habilidades, da tua capacidade de gerar valor dentro daquele ambiente. E
requer um nível de senioridade mais alto, né? Então, as pessoas que estão no entry level da carreira, a chance desse processo acontecer, ele é menor. Tá Né? bom. Eu acho que a partir do momento que você sabe que vai acontecer, que você está se preparando, acho que o principal é tentar ao máximo entender como funciona o lugar onde você vai, como que é a cultura, como que é a vida, o dia a dia e tudo mais, porque quanto mais você conseguir antecipar problema e quanto mais você conseguir tá bem resolvido com algumas coisas que são diferentes daquilo que você está acostumado, menor a tua, vamos dizer, a tua carga cognitiva para aqueles assuntos e maior a tua carga cognitiva para o seu trabalho, Sim, né? sim. Então essa preparação anterior, ela é fundamental, né? Eu vi pessoas que nos 10 anos que eu fiquei na Holanda, eu vi muita gente indo e voltando, né? Algumas se adaptando, outras não, inclusive. Algumas se adaptando e outras não, entendeu? Mas eu vi gente que foi no estilo cowboy, entendeu? Fiquei sabendo há um mês atrás, aterrisei aqui, e vi gente que estava super, super bem Planejada. preparada, assim, sabe? As pessoas que eu vi que se adaptaram bem, ou as que não se adaptaram bem, regra geral, as que não se adaptaram bem têm um elemento familiar que não encaixou, entendeu? Eu vi pessoas que o esposo ou a esposa não conseguia trabalhar lá, sei lá, médicos, advogados, não conseguem exercer sua profissão em outros países com facilidade. Ou o filho não se adaptou na escola, entendeu? E quando isso acontece, regra geral, a gente via o tempo... Desestrutura. Sem dúvida, E sem eu dúvida. acho que aqui é um cuidado bem relevante. Eu sei porque eu acompanho vários expatriados nesse processo. E o cuidado que a gente tem é com a família completa. Então, por exemplo, quando a gente recebe, né, expatriados e tudo mais, como que tá a esposa, porque normalmente a esposa não vai estar trabalhando. Diferente de quando tá indo daqui para lá, que na grande maioria é como que a gente consegue colocar, às vezes, né, casa com alguma outra oportunidade. Mas eu vejo muita gente do tipo, tá indo, mas vai fazer mestrado, vai aproveitar, vai tentar de alguma forma se relacionar. Sim, sim. Porque querendo ou não, o universo ele vai ser tão demandante para quem está expatriado, para mostrar resultado, tá tendo o desafio de estar ali mostrando em um outro ambiente. Quem está em casa segurando as pontas tem mais níveis de depressão, de não Sem adaptação, dúvida. dependendo do período escolar. Então, assim, tem todo um cuidado. E aí não adianta. A pessoa vai conseguir segurar até um limite, porque daqui a pouco ela não vai chegar em casa ver que está todo desestruturado. Porque quando você quer gerar uma experiência internacional, você quer que seja bom e agradável para todo mundo. Então, e aí tem, por exemplo, tem um colega que ele teve gêmeos, né, na França, e aí contrato local e tudo mais. Eu falei, putz, mas por que tá voltando? Ele falou assim, os avós estão no Brasil. Sem dúvida. Não quero abrir mão dessa etapa e de tudo mais, quero viver próximo, rede de apoio, uma série de outras coisas. Então, às vezes é no momento, o time, o que está vivendo, realmente que às vezes não casa ali com o que está vivendo de oportunidade. Exatamente. Como a gente tinha dito, às vezes de um estado para o outro, de uma cidade para outra, já não é tão simples, né? Quiçá de um país tão diferente em que essa estrutura familiar ela é afetada. E acho que a própria curtir a jornada, quando você comentou, então, por exemplo, você está na Europa que você viaja para qualquer outro país em horas, né? Muito mais fácil e tudo mais o acesso. Mas muita gente realmente usa isso e viaja, vive, né, e tudo mais. E outros nem tanto. A gente percebe que vai dependendo do estilo de cada um de fato. E até o que cada um considera de qualidade de vida. Porque quando né, a gente conversa com alguns, eu quero ter uma carreira internacional para ter uma melhor educação para os filhos, qualidade de vida e tal. E para outros aquilo não é qualidade de vida. O que você percebia, né, trazendo para a tua realidade? O que você sente falta? O que você viu que foi mais impactante? Olha, acho que esses elementos que você mencionou, eles são bem relevantes, né? A minha experiência na Europa realmente tem uma facilidade de viagem muito grande. No primeiro ano que a gente estava lá, todo final de semana a gente estava indo para algum lugar, né? Mas não tinha filhos. Não tinha filhos. Existia essa facilidade e a gente tinha um desejo de explorar o mundo, né? Então, realmente, a gente usou essa oportunidade para explorar o mundo e crescer pessoalmente, né? Quando eu fui para as Filipinas, já foi uma experiência bem diferente, né? A minha esposa ficou em Amsterdã, ela estava grávida, eu aceitei aquele negócio
de maneira impulsiva e quando dias depois a gente descobriu que ela estava grávida e daí eu não conseguia voltar atrás e tudo foi mais. depois. Então ela acabou ficando. Eu fui para as Filipinas para trabalhar, entendeu? Então Quanto tempo? eu fiquei 4 meses lá. Ah, Foi curto. Foi curto. Eu voltei porque, enfim, minha esposa estava chegando no ponto Lógico. de dar à luz, né? Mas o mindset naquele momento foi um mindset de eu vou para lá, eu vou para trabalhar. Não tinha o mindset que eu tinha quando eu fui para a Europa pela primeira vez. E curiosidades, você falou um pouquinho no início de estilos de tomada de decisão, de liderança, de uma série de outras coisas que você leva um tempinho. Quando você lê previamente, você faz uma breve ideia do que é na prática, que nem você mesmo falou, eu sabia que eles eram diretos e tal. Viver na prática é outra coisa. De curiosidade, o que foi marcante na gestão, né? Filipinas, o jeito alemão a gente mais ou menos sabe pelo que a gente ouve, né, das indústrias que estão aqui de uma certa forma, né, e holandês, o que você vê que é marcante nessas culturas? Olha, as diferenças são brutais, né? Se você pensar na forma de comunicação, os extremos são você se comunica com muito contexto ou com pouco contexto. Você fala exatamente aquilo que você quer dizer ou você deixa muita coisa subentendida. As Filipinas está num canto do espectro, a Holanda tá no outro, né? Na Holanda as pessoas falam de maneira muito direta, todas as palavras, não deixa nada subentendido, entendeu? Eu sabia que era assim, mas daí você, puxa, nas primeiras interações e tal, meu Deus, estão me falando assim, literalmente aquilo. Será que estão pensando que eu não entendo as coisas? Entendeu? Isso gera diferença de comunicação muito, muito fortes, né? A Holanda, do ponto de vista de como as pessoas lideram, né? A Holanda é mais consensual. As decisões elas são feitas de maneira mais colegiada, mais coletiva, né? Nas Filipinas é totalmente hierárquico, entendeu? Então você tem as pessoas. Eu já estava há algum tempo na Holanda, fui para as Filipinas e tal. Beleza, vamos com o meu time aqui tomar uma decisão. Não era essa a expectativa. O funcionamento era que eu tomasse a decisão e que eles implementassem a decisão, entendeu? Na Holanda, se uma decisão ela é feita top-down, assim, gera algum desconforto, né? A relação das pessoas com o tempo, entendeu? Eu sou de Curitiba, que tem um alinhamento um pouco mais próximo em relação à questão do tempo, né? Mas, assim, você estar 2 minutos atrasado significa que você está atrasado, entendeu? E para nossa cultura aqui é difícil você... Hoje você mora em São Paulo? Eu moro em Pinheiros. Então, mas hoje você já se adaptou, né? Não, hoje São Paulo é assim, eu brinco. Você quer saber com trânsito ou sem trânsito o tempo que vai levar? Exato. Mas, enfim, acho que... Mas vai levar em consideração de chegar antes, né? No começo, cheguei 2 minutos atrasado numa reunião. Daí o meu interlocutor, você está atrasado, entendeu? Puxa, mas são 2 minutos e você não precisa falar na minha cara que eu estou atrasado, entendeu? Então, assim, tem muitos elementos que só conhecer ajuda um pouco, mas você vai viver na prática algumas coisas que fogem da tua zona de conforto e tudo mais. Tem alguma habilidade específica? Você já falou de flexibilidade, adaptabilidade, que muitas vezes nós temos, né? Isso ajuda. Mas tem alguma habilidade ou soft skills que você acredita que seja essencial, que as pessoas deveriam desenvolver ou já ter para passar por isso? Eu acho que a adaptabilidade é o principal, né? Você, regra geral, vai viver fora da tua zona de conforto, né? Seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional, né? Tem aquele conceito de que uma mudança de carreira, regra geral, ela envolve uma mudança de lugar, uma mudança de cargo, função, uma mudança de indústria, né? Quanto menos mudança você conseguir fazer nesses 3 elementos, mais fácil de você se adaptar na tua nova posição, né? Se você está num processo de mudança para o exterior, você já vai comprometer um dos elementos, entendeu? Então, quanto mais estável você deixar os outros 2, melhor, entendeu? Mudar local de trabalho, cultura, país, mudar indústria e mudar a função
quase que a receita do desastre. Mas, Né? mas tua cabeça é financeira, não é? Uhum. Então, ela é um tantinho mais linear, né? Então, Mas você consegue eliminar. Ah, tudo bem, deixa essa, a linha é essa. Isso é a humanidade? é complexo, não é algo simples. Lembra que Né? você está numa escola de marketing. Sim, sim. Agora, então, eu diria, adaptabilidade é o primeiro. E depois resiliência, né? Toda onda ruim, ela passa, né? Então, o primeiro momento ali pode ser um choque cultural muito grande e em algum determinado momento você vai se adaptar àquilo, você vai começar a Vai entender melhor, você normatizar vai novamente. normatizar e funcionar adequadamente dentro de um ambiente completamente diferente, né? Como preparação para essa conversa com vocês, eu liguei para um colega meu chamado Gustavo Correia. O Gustavo, ele foi expatriado na PwC. No mesmo momento em que eu estava na Holanda, ele estava na China, né? Daí a gente se conversou e eu falei, puxa, a minha experiência é muito normalzinha, cara. Você foi para um lugar muito diferente, com hábitos muito diferentes e tal. Caramba, Guilherme, que santa humildade. Minha experiência é normalzinha. Holanda, Filipinas. Poxa, Naquela época, a China realmente era diferente. era diferente, entendeu? Mas eu acho que adaptabilidade e resiliência são os dois principais soft skills que alguém tem que ter para fazer um processo desse bem sucedido. Quando você voltou para o Brasil? 2023. 2023, já tem um tempo. Qual é o próximo endereço? Boa pergunta. Esposa... Por enquanto é aqui. Que a esposa possa saber por enquanto. Ou o filho. Por enquanto aqui. Não, por enquanto aqui. Por enquanto aqui. Mas tem nuvens passando aí pela exato, cabeça. tem uma coceirinha de que a mudança... Tem uma inquietude, eu acho. Eu acho que quem exato. vivenciou experiências internacionais normalmente gosta de ser cidadão do mundo, Exato, né? exatamente. Acho que para a gente fechar uma última pergunta para você, o próprio retorno já é reconstruir redes, porque você ficou lá 10 anos fora, então muito dos teus contatos, você foi para um outro estado e tudo mais. Como que foi esse processo e como que você tem cultivado e construído essas relações e tudo mais? Olha, acho que o processo de volta, ele tem... Eu não vou dizer que o mesmo desafio do processo de ida, porque não é, mas ele tem os elementos do choque cultural bastante presentes, né? Então, depois de 10 anos, eu passei a me comunicar de uma maneira muito direta. E quando eu aterrissei no Brasil, nos primeiros meses, as pessoas... Amigo, você não pode falar esse tipo de coisa, entendeu? Você tem que se preocupar com a emoção do outro, Exato, aqui você se preocupa. Exato. Então, tem uma adaptação cultural do ponto de vista de ambiente profissional muito significativo, né? Mas aí quando você pega o LX, ela é mais direta ou não? Aí a gente já está falando também ainda de uma questão do brasileiro. Não, a OLX é um ambiente que não é tão direto. Tá. Então, gerou uma necessidade de eu voltar, Uma mudança. de eu voltar a me adaptar, né? Acho que o ponto que você mencionou de reconstrução de redes de relacionamento, isso para mim tem sido uma constante desde a volta, né? Eu nunca tinha morado em São Paulo, então já está aqui um desafio inicial, mas curiosamente passados anos e anos fora do Brasil, parece que as relações elas se mantêm, né? Obviamente a proximidade ela vai embora, mas as relações que eu reagitei na minha volta, elas voltaram a funcionar de uma maneira super satisfatória. Isso eu não sei se é uma questão do brasileiro, mas aqui temos muito disso realmente. Sem né? dúvida. É esse Sem companheirismo, talvez, de você resgatar pessoas da tua infância e não ver há muito tempo, mas poxa, que legal, agora a gente se encontrou, Exato, o que está acontecendo? E eu tinha muita curiosidade de saber por onde andavam Sim. os meus colegas, os meus amigos, os contatos profissionais, e eles também tinham curiosidade de entender minha jornada, como é que foi, onde que você está. Então, tive vários almoços, muitos cafés da manhã com várias pessoas nesse reencontro da volta. E teu irmão tá onde? Meu irmão está em Chicago.
Chicago, né? Só para eu entender assim, onde que vai ser o próximo endereço dele para cá, ou de você. Legal, fantástico, fantástico. Um baita bate-papo para entender essa sua jornada. Eu não vejo nada de tão simples no que você falou ali. Tudo bem, China na época talvez fosse muito diferente, mas mesmo assim, são mudanças, né? É uma questão da pessoa mesmo querer. Pelo que eu entendi da tua trajetória, quero, se não for por aqui, vai ser por ali. Poxa, então vamos, Surgiu. aqui deu certo. E de repente você foi construindo, e acho que, como a Silvana falou, o cidadão do mundo sempre vai querer algo mais, né? Do mundo. Sim. Mas dentro disso, acho que teu sonho talvez tenha sido contemplado. Aí você foi traçando e conquistando aquilo que você sonhou. Isso foi bem legal. A gente falou muito sobre desafios, sobre adaptação e tudo mais, mas acho que é muito importante falar que foi um momento super especial da minha vida. Cada um desses anos fora foi um momento de crescimento pessoal e profissional muito significativo, de construção de laços familiares muito, muito fortes com a minha esposa, com meu filho, e obviamente faria tudo de novo. O filho está com quantos anos? 7 anos. 7 anos. É uma baita transição para ele também, né? Nasce lá, muda, vem para cá. Foi. Uma baita transição. Foi. Que legal, que legal. Parabéns pela trajetória. Obrigado. Obrigada pela tua participação conosco, por compartilhar, inclusive conosco, com quem nos ouve, esse breve relato, mas muito enriquecedor. Que bom, que bom. Não, eu acho que aqui, justamente falando de conexão, né? Quem conectou a gente foi o Felipe, que é uma conexão que vocês já tinham. Então, agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, por compartilhar a tua trajetória. Quem está nos ouvindo, acho que é um pouquinho do que a gente está falando de jornadas, né? Seja de carreiras, conexões e tudo mais. Acho que compartilhar traz insights novos. Quem está com aquele sonho adormecido de ter uma tentativa de uma carreira internacional, procurar se preparar para isso. Quem já está vivendo um pouco dessa resiliência de como encontrar caminho, se adaptar, rede de apoio e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente, né? Ouvindo o nosso episódio. E fica o convite para estar nos ouvindo nos próximos episódios. Mais uma vez, Érica, super obrigada. Eu que agradeço. Guilherme, mais uma vez, obrigado. E obrigada a todos. Obrigado a vocês.